Eu não poderia deixar no dia de hoje, embora durante toda a manhã fiquei presidindo a Comissão de Direitos Humanos, porque lá estava sendo realizada uma audiência pública sobre a Previdência e as mulheres. E a senadora Regina Souza teve um problema de saúde, ela que é presidente da comissão, estava em tratamento médico e eu a representei presidindo os trabalhos da comissão. Senhor presidente, o Brasil todo amanheceu assustado com uma decisão inusitada, uma decisão da Câmara dos Deputados que trouxe uma enorme preocupação para todos, empregados e empregadores. Desarquivaram um projeto de 1998, projeto arcaico, obsoleto, atrasado, que não diz coisa com coisa, uma redação confusa, para tratar da terceirização. Eu lamento mais, senhor presidente, porque nós havíamos feito um acordo na sala do presidente Renan Calheiros com o próprio presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, de que, se nós votássemos aqui no Senado o projeto correspondente à gorjeta dos garçons, ele aguardaria a votação do projeto da terceirização aqui primeiro, para depois a Câmara se posicionar. Eu aprendi nesses meus anos de parlamento que o homem público, para ser respeitado, ele tem que ser palavra, ele tem que cumprir os acordos. E não foi isso que ele fez. Me lembro que no dia ele até se dirigiu aos dirigentes que estavam ali, falou inclusive o nome do Paulinho, que é deputado federal e é presidente de uma central, dizendo que não botaria em votação sem primeiro houvesse o acordo para votar o PL 30 que estava aqui e que eu sou o relator. E assim firmamos o acordo. O meu relatório do PL 30 está pronto ali na CCJ, pronto para ser votado, e acredito até que a semana que vem poderemos votar. Ainda falava ontem com o presidente Eunício de Oliveira, e ele me dava uma sugestão sobre uma decisão do Tribunal de Contas que dá mais uma garantia jurídica para que o terceirizado receba o que tem de direito, no caso de a empresa rescindir o contrato. Fomos surpresos. Eu acho que expôs de graça inúmeros deputados, em cima de uma proposta que não diz coisa com coisa, como disse hoje o senador Jorge Viana, reduz a legislação brasileira antes da era Vargas, praticamente, pela forma como está no projeto. Um projeto que foi apresentado em 98, o presidente Lula já tinha pedido o seu arquivamento. O projeto, em resumo, permite a terceirização em toda atividade fim, na área pública e na área privada, não dá nenhuma segurança jurídica nem para empregado nem empregador, e vai além ainda. O projeto não garante a responsabilidade solidária, só remete para que a empresa matriz fiscalize a empresa contratada. Fiscalizar todos dirão que vão contratar sempre, e com isso não assume a responsabilidade solidária. O projeto amplia o contrato temporário, que não teria nada a ver com aquela redação. O projeto permite pessoa física como contratante, viabiliza o trabalho não igual entre empregados terceirizados ou não garante, como eu dizia, a responsabilidade solidária, somente subsidiária, anistia débitos, penalidades e multas, impostos sobre ações trabalhistas e multas, possibilita a terceirização irrestrita até no setor público, inclusive no trabalho doméstico. Amplia o conceito de trabalho temporário, exclui qualquer tipo de restrição de uma área ou de outra, permite a quarteirização, quinteirização, que você pode pegar o contrato, venceu, e aí você passa para outros, e outros, e outros, e o trabalhador não vai saber mais de quem que ele tem que cobrar,
e vai acabar cobrando, claro, da empresa matriz. Por isso, senhor presidente, que eu cumprimento aqui o presidente do Senado, que hoje aqui está nos jornais, que ele diz que o projeto do Senado, que eu estou relatando, pode alterar e deve, sim, o que foi aprovado na Câmara no dia de ontem. Senhor presidente, mediante o fato que aqui se apresenta, em nome desses quase 400, 500 funcionários terceirizados que nós temos na Casa, eu faço um apelo aos outros 13 milhões de terceirizados que temos no Brasil, que o presidente em exercício não sancione esse projeto, que o projeto seja vetado e que a gente aqui no Senado, cumprindo o acordo que tínhamos, possamos então garantir de fato, como está no projeto que eu relato, direitos iguais entre o trabalhador terceirizado ou não, em matéria de tudo aquilo que está na legislação trabalhista, ou seja, na nossa CLT. Garante efetivamente, se a empresa for à falência terceirizada, que o trabalhador vai receber toda a sua indenização. Não como essa tal de Qualitécnico, por exemplo, citando uma só, que fechou as portas até hoje, os trabalhadores não receberam a sua indenização. O nosso relatório, além de garantir que o trabalhador vai receber tudo que tem de direito, ainda garante os princípios básicos de uma relação entre capital e trabalho, por exemplo, o auxílio alimentação, o auxílio transporte e o sistema de segurança para você trabalhar, para evitar que continue acontecendo o que acontece hoje. De cada 5 mortes no trabalho por acidente, 4 é de terceirizado. Cada 10 acidentes com sequela, 8 é terceirizado. E o trabalhador terceirizado recebe, em média, 40% a menos daquele que está na empresa matriz. Senhor presidente, com esse documento que eu recebi do TCU, que dá mais uma garantia, e estou incorporando ao meu relatório, acredito que nós podemos construir aqui, sim, um projeto decente, em respeito ao ser humano, que esse da Câmara é indecente e desumano, e que esse projeto aprovado no Senado, que acredito que o Senado aprovará, possa, sim, mediante um grande acordo aqui, ser sancionado. E vetado aquele que votaram na calada da noite, ontem, lá na Câmara dos Deputados. E uma diferença pequena, mostrando que os próprios deputados estavam inseguros, mediante o que foi lá apresentado de forma truculenta e atropelando o bom senso daquilo que a gente tem que ter na hora de elaborar uma lei. Eu espero, senhor presidente, que esse projeto seja vetado e que a gente possa aprovar o projeto, como havíamos conversado muito com o presidente anterior do Senado, o senador Renan, e que conversamos muito com o presidente atual, senador Eunício de Oliveira. Aqui, nas matérias publicadas pela imprensa, o senador Eunício deixa muito claro: o projeto em tramitação no Senado deve revisar o que foi aprovado na Câmara. Como o texto ainda em tramitação foi apresentado por um deputado federal, serão feitas alterações no Senado. O projeto passará por uma nova votação. Por que isso? O projeto veio da Câmara, apresentado por um deputado, está aqui no Senado. Eu já construí uma alternativa que vai voltar para lá, e com isso nós teremos um instrumento que vai evitar o conflito jurídico. Depois querem acabar com a justiça do trabalho, porque os trabalhadores estão ganhando bilhões e tem que ganhar mesmo. Se não pagou corretamente, tem que recorrer à justiça para ter a indenização que ele tem de direito a receber. Mas se não querem que esse conflito no campo jurídico, entupindo
congestionando a Justiça do Trabalho continue acontecendo, esse projeto aprovado ontem, de respeitando o acordo com o Senado, tem que ser vetado, para que a gente, então, possa, mediante o projeto que eu estou relatando, resolver essa questão de tanto conflito que, a partir de hoje, estabeleceu um terrorismo. E me perguntaram como é que fica se esse projeto for aprovado, for sancionado. Nós teremos bancos sem bancários, porque teremos um escritório na esquina que vai mandar funcionários para o banco. Pode estar num banco num dia e no outro banco no outro dia, ou numa loja no outro dia. Teremos lojas sem comerciários, teremos metalúrgicas sem metalúrgicos, teremos escolas sem professores, porque serão pessoas que escritório qualquer contrato e manda lá para uma escola assim como ele entender. Isso não é bom para ninguém. Vai tudo virar ação na Justiça do Trabalho. Não é bom para o povo brasileiro, que não terá um serviço de qualidade, e o culpado não é o trabalhador terceirizado. O culpado é aquele setor de empresa terceirizada, que o negócio dele é lucro, ele quer fechar um contrato com essa ou aquela empresa e manda para lá trabalhadores para cumprir uma função que muitas vezes não é para aquilo que ele estudou, se preparou, se formou ou tem experiência técnica. Por isso, senhor presidente, que eu viajei os 27 estados. Em todos os estados, nós tiramos uma carta de repúdio a essa proposta da Câmara dos Deputados e apontamos um outro caminho para garantir dignidade ao povo trabalhador, garantir dignidade aos homens e mulheres que tocam esse país. Senhor presidente, eu passo cada dia mais a ficar preocupado. Nós estamos voltando à era praticamente da escravidão. Se passar esse projeto, depois o negociado sobre o legislado, que a lei não vai valer mais, só vai valer a negociação entre as partes. Se passar o trabalho intermitente, que é o salário hora, você não terá direito mais a nada, a não ser as horas trabalhadas, não importa se 10 numa semana e 50 na outra. Se passar a regulamentação do trabalho escravo, como está aqui, e eu assumi a relatoria e tenho dito que trabalho escravo a gente não proíbe, a gente não regulamenta, a gente proíbe. Trabalho escravo a gente não regulamenta, a gente proíbe. Se passar um outro projeto, que também sou relator, que quer proibir o direito de greve, mas em qualquer país capitalista do mundo, o direito de greve é legítimo. É uma forma de pressão para construir uma negociação legítima entre empregado e empregador. Por isso, senhor presidente, eu estou aqui mais uma vez, na tribuna do Senado, falando de tudo isso. Eu sei que está havendo um grande movimento no país contra esse projeto aprovado ontem. E todos aqueles que vierem na mesma linha. Eu queria cumprimentar o senador, e no encerramento, senador Medeiros, pelas 62 assinaturas que recebemos para instalar a CPI da Previdência. Porque a CPI da Previdência ela vai mostrar quem é quem paga, quem não paga, quem frauda, quem está roubando. É roubando, porque tem um dado lá que eu recebi já, senador Medeiros, que nos últimos 4 anos, 100 bilhões de reais, infelizmente, alguns setores, descontaram do trabalhador, que é de 8% a 11%, e botaram no bolso, não passaram para a Previdência. Só aí são 100 bi. Depois tem mais 426 da chamada dívida pronto para ser executada. Depois tem outro dado dos procuradores da Fazenda, que fala de em torno de 2 trilhões de dívidas, aí, claro, não é além da Previdência, que eles devem para a União.
Então, a CPI só vai levantar dados e números. E dos últimos 20 anos, eu sempre digo que a CPI não é ideológica, não é partidária, não é dessa ou daquela religião, ou desse ou daquele time de futebol. É um diagnóstico, né? É um diagnóstico, um debate franco, aberto, tranquilo, de nós abrir as contas e mostrar, olha, o furo da bala está aqui. Como dizem os auditores fiscais, os procuradores da Fazenda, nos deem mais estrutura, porque eu perguntei, mas por que não exigiram o pagamento imediato de todas essas dívidas? Porque não temos gente nem para carregar as pastas do processo até a justiça. Não temos. Nós temos que pegar o nosso carro, e pior que são milhares de ações, começar a empilhar e procurar a justiça sem nenhuma estrutura. E a própria Justiça do Trabalho, que visitei há um tempo atrás, é tanto processo lá que não tem mais onde colocar. Se derem estrutura para eles, eles não estão nem falando de aumento de salário, é estrutura para trabalhar. Eles dizem que dá para dobrar a receita da Previdência. Se vai dobrar, vai sobrar, inclusive, dinheiro para a saúde. Mas alguns dizem, há contradição nesses números. Então, uma CPI, né? As duas partes vão falar. Os que dizem que não tem déficit, os que dizem que tem déficit, e vamos fazer uma construção comum. Depois desse diagnóstico, como falou muito bem Vossa Excelência, nós vamos ver qual é o ajuste que temos que fazer. O que não dá, senador, e por isso que eu digo que a reforma entrou enviesada, entrou de uma forma truculenta. Hoje de manhã, ainda na comissão, estava lá a Denise Gentil, que é especialista, ela mostrou que não há um país do mundo que adota o sistema que nós vamos adotar aqui. Um país do mundo, nem na Europa. E nós somos um país de terceiro mundo, né? E tem um outro componente que o Diese trouxe, que é o seguinte: os trabalhadores no Brasil, em média, em 12 meses, eles trabalham 9. Então, o número de referência para fazer o cálculo, para ver com que idade você vai se aposentar, é 9,1, com os dados da própria Previdência. E aí chegamos no seguinte cálculo: você pega o dia que você assinou a sua carteira profissional e soma 64,6. Então, começou com 16, mais 64,6, você vai se aposentar com 80 anos de idade. Começou com 20, mais 64,6, você vai se aposentar, em média, com 84,6 anos de idade. Se tudo isso é verdadeiro, nós vamos levar, inclusive, isso para a CPI. Vamos trazer os cálculos do Diese, da Anamatra, dos auditores fiscais do trabalho, dos auditores da Receita, dos procuradores da Fazenda, e vamos mostrar, é isso que está aqui. Nós queremos isso para o nosso país? Nós queremos convidar as pessoas a contribuir até os 80 anos, sabendo que depois dos 60 o empregador demite? E sabemos que com 16 são poucos que conseguem trabalho com carteira assinada. Tem mais de 40 milhões de pessoas na informalidade. Ou nós vamos trabalhar para formalizar, para mais pessoas trabalhando e contribuindo para a Previdência? É essa a reflexão que eu quero fazer. E é com isso, embora alguns dizem, mas esses números não fecham. Bom, então vamos instalar a CPI. Eu tenho certeza que a CPI vai ser instalada agora no mês de abril. E nós vamos ouvir a todos. Eu nem quero que lá alguns dizem, não, mas o governo vai ter maioria. Eu não quero saber quem tem maioria ou minoria. É uma comissão parlamentar de inquérito. Nós vamos ter, depois de todos os debates, lá o processo. Nós vamos ter lá um dossiê. Depois de 92 anos, nós vamos ver, afinal, que previdência é essa? Por que os banqueiros, que nós sabemos, são maior interessados de que o cidadão, percebendo que só vai se aposentar depois dos 80, ele não vai querer pagar. E vai procurar um fundo de pensão privado, que não é 80 anos para se aposentar. Vocês sabem que não é, não tem como não dizer. Ou vai botar numa poupança, que vai pagar também na mão dos bancos. E nós estamos falando aí, pessoal, de algo em torno de 800 bilhões, mais ou menos, tá? Porque se cobrar tudo corretamente, diz que poderia dar a mais ou menos esses números, embora hoje falem em 600 bilhões, se é possível arrecadar o dobro do que arrecada hoje, estamos falando quase que um tri.
Então, é esse filão que os banqueiros estão olhando. E hoje mostraram que o lucro dos banqueiros do fundo de pensão aumentou 3 vezes já, depois que foi anunciada a reforma da Previdência. Porque as pessoas, no desespero, vão procurando outra alternativa que não seja mais essa de pagar a Previdência. E é bom lembrar que no Brasil, cerca de 80% ganham um salário mínimo. E eu tive num debate, e foi numa emissora, e o cara disse, não, nós com essa reforma nós vamos acabar com os grandão. Lendo engano. Já houve uma reforma que limitou todos aqueles que entram no sistema, o teto geral da Previdência, que é 5.560. Depois vem o tal de FUNPRES ali para frente. Quer? Faça uma aposentadoria complementar, mas é para todo mundo, pode fazer. Então não ataca grandão coisa nenhuma, já foi feita a reforma que o teto geral para todos, área pública e privada, é em torno de R$ 5.500. Então vão atacar o quê? Vão atacar a cúpula do Judiciário? Não vão. Vão atacar a cúpula do Legislativo? Não vão. Vão atacar a cúpula do Executivo? Não vão. Então, por favor, parem. Aqueles que não conhecem o assunto, como eu vi ontem, o cara não conhece e ficou bravo comigo, quando eu disse que já tinha uma lei. Não, mas não tem idade mínima. Já tem. Já tem. Naquela reforma que fizemos aqui 1 ano e meio, nós já fixamos, tanto na área pública e na área privada, o homem, para se aposentar, é 60 anos e 35 de contribuição, e a mulher 55 e 30. E os que têm direito ao especial, a saúde penosa e periculosa, por exemplo, setores da metalurgia, produto químico, policiais, homens e mulheres, professores, é 25, mas é especial, que agora estão terminando também. Mineiro, no subsolo da mina, porque o tempo de vida deles é 40 anos, é 15. Então, já existe tudo regulamentado. É só cumprir a lei e fazer que aqueles que não estão pagando, que estão surrupiando, que estão desviando o dinheiro da Previdência, que estão sonegando. E, infelizmente, tem a história do refis que todo mundo conhece. Sabe como é que funciona? E passa dentro do Congresso. O cara está em dívida, faz um acordo com ele, parcela a dívida em 20 anos. Ele não paga os 20 anos. Daí, no fim de 20 anos, negociam de novo com ele. Dão uma certa anistia por mais 20 anos. Ele também não paga. Ele morre e não paga. Estou falando dos grandão. Os que devem para a Previdência não pagam. É assim que a história é contada. O que tem de decreto que diz retire-se do dinheiro da Seguridade Social tanto e manda para o Judiciário, manda para o Executivo, para outros setores do Executivo, né? E até mesmo para o Legislativo. Tudo isso vai aparecer lá, é uma pilha de decretos. E por que alguns têm medo? Que vai aparecer os 500 maiores devedores, pode ser 1.000 também. E vão ver que grandes companhias, grandes bancos, eu nem estou falando muito aqui o nome dessas grandes companhias, grandes bancos, grandes empresas, porque eu quero mostrar é lá. Vem da Receita Federal, pessoal. Tem bancos poderosos que devem bi para a Previdência. Empresas poderosas que devem bi para a Previdência. E vão tirar de quem com essa reforma? Do trabalhador rural, dos policiais, que dão a sua vida para defender nossas vidas. Vão tirar do trabalhador da construção civil, o metalúrgico, ou o pessoal mesmo que faz limpeza, porque aqueles vão se aposentar sempre com o salário mínimo, só que agora vão ter que ficar até 80 anos para poder se aposentar. Mas, enfim, senhor presidente, eu termino aqui esperando que a gente construa um grande entendimento na terceirização e que esse projeto aprovado na Câmara, que é o atraso do atraso. A Câmara, quando aprovou isso, ela mostrou uma prova, desculpa a expressão, de uma certa incompetência. Eu prefiro o Senado, que está refletindo, está discutindo, e tem uma proposta alternativa para o debate. E também de uma certa irresponsabilidade, né? Como é que tu joga, desta forma, uma lei que vai atingir milhares e milhares, não, milhões de pessoas nesse país? É por isso que eu estou convicto que nós haveremos de construir um grande entendimento em cima daquele projeto que nós estamos relatando e até tirar os deputados desse conflito que eles entraram, de um desgaste necessário,
aprovando um PL dessa envergadura, que traz envergadura negativa do mal contra todo o nosso povo e toda a nossa gente. Daqui a pouco nós teremos aqui no Congresso uma luta do bem contra o mal. Vamos chegar nesse patamar se continuar assim. Quem é do bem e quem é do mal. Eu tenho certeza que há, como a gente fala sempre, eu tenho fé em Deus, e Deus vai ficar do lado do bem. E nós haveremos de derrotar essas propostas que sacrificam os mais pobres do nosso país, principalmente da classe média para baixo. Obrigado, presidente.